Olá, pessoal. Olá a todos que estão nos assistindo nessa tarde, nessa manhã, nesse dia abençoado. Eu sou Andréia Vieira e eu vou estar aqui com vocês toda segunda-feira às 17 horas nessa programação Pode Isso, doutora Andréia. Mas não é doutora Andréia, Pode Isso, dona Andréia. Né? Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente vai estar aqui juntinho falando coisas super importantes, entrevistas, estudos, negócios, política e social. Então, a gente vai estar aqui falando assuntos muito importantes. E hoje eu trouxe um convidado super especial, tá? Mas antes de eu falar desse convidado especial, gente, eu quero fazer um pedido a você. Você que está nos assistindo agora, entra lá no nosso YouTube, Andréia Vieira OFC. Andréia Vieira OFC, deve estar passando aqui, né? Andréia Vieira OFC. Dá o seu like, faça a sua inscrição e nos ajude a enganjar, porque a gente está nessa missão de estar atraindo mais pessoas, mais espectadores, mais seguidores para as nossas redes sociais. Então, não se esqueça, Andréia Vieira OFC no YouTube ou no Instagram, você que também está nos assistindo no Instagram também, Andréia Vieira OFC. Faz lá dá o seu like, dá o seu comunicado lá, que a gente vai ficar super agradecido e vamos poder continuar divulgando essa programação. Hoje é nosso primeiro podcast, né? Dos muitos que nós vamos fazer aqui em diante. E nós escolhemos assim, essa pessoa super gente fina. Né? Então, ele é pastor, ele é pai, ele é esposo, pai de 3 filhos, ele vai falar, 4 filhos, é verdade. Ele é pastor, ele é pai, ele é esposo. Gente, ele é vice-presidente de uma federação de karatê, que ele vai falar daqui a pouco como que isso funciona. E ele também está atuando em Duque de Caxias, na convenção, que ele vai explicar para a gente. O nome dele é o meu amigo Humberto, pastor Humberto. Pastor, amém. A paz do Senhor, pastor. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde aqui com a Andréia, né? A gente ficou um pouco nervoso, mas já deixou a gente à vontade. Eu sou o pastor Humberto Rangel. Deus ele tem feito maravilhas em nossas vidas, né? Quando a gente serve ao Senhor, ele faz e opera maravilhas, né? Como ela disse, eu sou pai, sou vice-presidente da Federação de Karatê, sou 4º Dan de Karatê, sou teólogo, formado pelo Seminário Unido já há mais de 20 anos. Fui professor de seminário, inclusive dei aula no Seminário Unido, né? E estamos aqui nessa tarde para ser entrevistado e compartilhar com os irmãos, né, aquilo que Deus tem feito um pouquinho na nossa vida. Tá certo, pastor. A gente vai dividir a nossa entrevista em 4 partes, 4 blocos. E no primeiro bloco a gente vai falar sobre família, ok? Vamos falar sobre família. E aí, é um tema que para uns, vamos dizer, um pouco fora de adequação e que para outros é de extrema importância. Tirando a conotação religiosa da palavra, né, ou a inspiração religiosa, o que necessariamente seria família, ao seu ver? Na verdade, a gente já deu alguns estudos sobre família, né? Tem os parentes, familiares e tem família. A família tradicional ela é formada, né, por uma mulher, que é a mãe né, a mulher, o homem e os filhos. Isso é família. E eles moram dentro da mesma casa, do mesmo ambiente, compartilham do mesmo ambiente, né? E isso é conhecido como família tradicional, né? Uma mulher, um homem e os filhos. Mas, na verdade, família, quando a gente fala de família, né, no âmbito hoje, no momento, família é todos aqueles que moram dentro da mesma casa contigo, compartilham o dia a dia, isso é família. Né? Na verdade, o que acontece? A sociedade ela tem perdido um pouco o foco, a direção dessa família, né, tradicional. Hoje a gente vê alguns tipos de família. Né? A gente vê pessoas, às vezes, do mesmo sexo, adotando crianças, né, tendo hoje esse tipo de situação. Também é uma família, né? Mas, como a gente disse no início, eu sou um pastor evangélico, então a gente tem que primar pela família tradicional, porque a família, né, é a estrutura da sociedade, a base da sociedade. Então a gente tem que buscar pela família tradicional, ainda que existam outros tipos de família,
que a gente não pode desmerecer. Mas a gente tem que primar pela família tradicional. Então, família são todos aqueles que moram dentro do mesmo ambiente, é conhecido como família. Outro dia eu vi uma entrevista de uma atriz, que eu não vou falar o nome, né? Só para a gente utilizar aqui como exemplo. E ela falando assim, eu não me sinto bem me relacionando com responsabilidade com um determinado rapaz. Então, quando eu vejo que isso vai virar uma família, assim ela declarou, eu acabo, porque eu não quero ter, eu quero ter a minha liberdade, eu sou bem resolvida comigo mesmo, moro sozinha, vivo sozinha. Então, e ela, assim como ela, aquele grupo de pessoas que estavam ali discutindo o assunto, também tinham esse mesmo entendimento de formação de família unilateral, né? Só ela é a própria família. A própria família. Né? E a gente acha assim, não na questão religiosa, mas até mesmo na questão física da coisa, a gente precisa entender que acho que família é pelo menos mais de um, né? Mais de um, é verdade. Porque como que você forma uma família e dá continuidade a esta família, a não ser que você não queira dar essa continuidade, a não ser que você queira ser só você, mas como que você consegue conviver sem essa companhia, sem dividir essas experiências, não é? Então, vai além do sentido religioso. Obviamente que não é nem o sentido religioso, mas o ensinamento de Cristo, né? As doutrinas que Cristo nos deixou, os exemplos, os princípios básicos que foram feitos num livro que serve para a gente como manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, nos dá esse norte de que família é além de uma pessoa. É a base da sociedade e que é formada além de uma pessoa, correto, pastor? Certo, isso mesmo. O termo é a família célula mãe da sociedade. É a primeira. Na verdade, tudo que a gente pratica na sociedade, tudo que se reflete na sociedade, normalmente a gente aprende dentro do seio familiar. Essa é uma realidade, né? E o que acontece? É interessante quando a gente olha quando a gente vê Deus instituindo a família, né? Adão e Eva. E eu sempre costumo dizer isso quando eu celebro o casamento, que foi a primeira cerimônia religiosa, né? O primeiro casamento quem celebrou foi o próprio Deus. Isso. Né? Adão, Eva e Deus celebrando e formando uma família, né? Foi o que eu disse no início. O que acontece? Hoje tem se formado e tem se mostrado vários tipos de família, né? A gente vê casais, por exemplo, né, que eles casam, se relacionam, mas cada um mora na sua casa, né? Então tem nascido realmente vários tipos de família, né? Como a gente disse no início, esse exemplo, por exemplo, que você falou de uma pessoa sozinha que ela acha que ela é uma família, a família dela própria, né? Mas quando a gente... Qual é o principal objetivo, né? Principalmente nós como crentes, como igreja, é realmente tentar primar e manter e conscientizar as pessoas da família tradicional, da família matriz, né? Que essa, felizmente, não vou dizer nem que infelizmente, felizmente, é a família que Deus sonhou, é a família que o Senhor constituiu, que é um homem, uma mulher e filho. Exatamente. Quem não puder ter filho é o homem e uma mulher, mas quem puder ter filhos, né? Ou filho ou filhos, né? É o homem, a mulher e filhos. Isso a gente reconhece como família, né? Engraçado, você falou isso aí, uma vez um pastor conversando comigo, ele falou uma coisa interessante, eu memorizei, eu falei, é verdade, enquanto é uma família, né? O indivíduo casa com uma mulher, eles não têm filho, mas enquanto eles não têm filhos, né? Eles são um casal, né? É uma família, que existem duas pessoas dentro de casa, um cuida do outro, estão debaixo do mesmo teto, que foi o que eu disse. Família são todos aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Estão debaixo do mesmo teto, é sua família. Você pode ter de repente um primo, um parente que está morando contigo ali, que não é filho seu, mas se ele está dentro da sua casa, ele está fazendo parte do seio da família. Então ele é ele não é uma agregado família. Não, né, pastor? Não, ele é família, É família, família. Ali, é família. Está dentro da mesma casa contigo, está morando contigo, é família. Bem. Né? Mas depois que tem filhos, né? Parece que a família ela toma uma força maior, né? Porque as pessoas costumam ver, um casal,
né? Tem ali um casal. Se Deus que livre o guarde a mão e depois se separarem, cada um vai para o lado, fica as lembranças, mas não tem vínculo mais. Isso então, aí. quando passa, né, a ter um filho dentro de cada família, ela se fortalece mais. Ela toma mais característica da família tradicional. Que repetindo, não sendo repetido, mas realmente, infelizmente, é a realidade. Família tradicional, uma mulher, um homem e filhos. Se não puder ter filhos, um homem e uma mulher. Tá certo, pastor. A gente, na nossa, falando agora, ainda nessa temática da família, mas já puxando para o lado jurídico da coisa, a gente recebe muito no nosso escritório essa situação de união estável ou de divórcio. E aí eu brinco com as pessoas, assim, brincando entre aspas, mas para que se tenha tome uma decisão sobre isso. Eu falo, para casar, eu caso de graça. Caso a pessoa, vou lá, arrumo os documentos, tudo de graça. Agora, para separar, eu cobro. E cobro muito caro. Porque é um peso, né? O divórcio, a separação é um peso que só quem passa sabe. E por qual motivo passou também? Não estamos aqui dizendo por que é ou não, mas é um peso. Então eu falo, antes de separar, eu falo para o casal, pensa muito. Porque se for procurar a gente aqui no escritório, né, você aí que está pensando, né, em procurar uma empresa, um escritório de advocacia, a gente tem nosso escritório, a MV Assessoria Jurídica, tem o telefone aí passando na mídia, né? Pode procurar a gente, 97-666-0016. Mas já vai sabendo que se for para casar, meu filho, pode procurar nosso escritório que a gente faz o casamento de graça. Agora, se for para separar, é complicado porque a gente entende que o ser humano não foi constituído para se separar, né? A gente não é só pela questão religiosa que a gente está aqui falando, mas é pela questão de princípios, de valores, né? Que são fundamentais para a formação da sociedade. Não é mesmo, pastor? Então, você que está nos assistindo, se precisar de atendimento jurídico, precisar de atendimento para Previdência, para LOAS, INSS, você que está pensando, nunca contribuiu na vida, mas está pensando em se aposentar, ou precisa se aposentar e não sabe como, entre em contato conosco no nosso escritório, AMV Assessoria Jurídica, ou pelo e-mail, amvassessoriajurídica@gmail, ou pelo telefone, ou pelas informações que estão sendo passadas aqui na tela. Vamos para o segundo bloco, pastor? Queria falar sobre divórcio, posso? Quer falar sobre? Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. 2 minutinhos sobre o divórcio. Posso falar? Pode falar, o que acontece? A gente vê que o divórcio, ele não tem benefício no divórcio, a não ser que, lógico, dentro do relacionamento, as pessoas não estejam se dando bem ao ponto de se machucarem, se ferirem, né? E o que acontece? Eu tenho que conceituar o divórcio dentro daquilo que a gente entende como pastor, né? Sim, como pastor. O que acontece? Deus ele não abriu nenhuma brecha para o divórcio. Não existe brecha. A única brecha para o divórcio, quando ele deu permissão para Moisés, é por causa da dureza do coração, né? E a dureza do coração é que faz a gente praticar coisas que não agradam a Deus e que ferem o nosso semelhante. Então, um divórcio, né, a gente vê quando chega diante do juiz, né, da pessoa lá para se divorciar, tem aquele momento lá que, né, você tem certeza disso? Hoje eu não sei se existe mais o desquite, não existe mais desquite, não, né? Divórcio direto, consensual, né? Ou litigioso. Na época que eu estudei um pouco sobre o divórcio, eu lembro que tinha um desquite depois de 1 ano, e depois de 2 anos as pessoas tinham que ter testemunha para provar que estavam 2 anos divorciados. Eu lembro de uma questão dessa. Então o que acontece? A gente vê que isso não é legal nem para a sociedade, para o Estado, né? É prejudicial. Isso mexe com todo mundo dentro do ambiente familiar, né? Essa divisão do divórcio. E dentro da questão do evangelho, do crente, que tem essa consciência que a igreja ela prima pela restauração e não o divórcio, né? É um pecado. O divórcio ele é um pecado. Sim. Né? E como outro pecado qualquer, ele tem que ser pedido perdão diante de Deus. Tanto o que sai cheio de razão, com a razão, né? Porque foi ferido, ou foi traído, ou foi machucado, tanto que feriu.
Porque a gente tem aquele conceito de achar assim, não, porque ele me traiu, ele me feriu, ele me machucou, ela me feriu, me machucou, me traiu, eu posso ir embora e virar as costas e acabou. Não, não é assim. Não existe um lado. Não. Existe sempre dois lados. Sempre dois lados. Isso aí. A gente, às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas num divórcio, tudo bem que um mais e outro menos, mas os dois são culpados. Sim. A culpa é dos dois lados. Então, num divórcio, quando você parte para o divórcio, você tem que pedir perdão ao Senhor por aquele pecado que você cometeu. Senão você fica com aquele pecado sobre você do divórcio. Tá, né? certo. Então, o divórcio é uma coisa que Deus ele não abriu brecha. Ele deu direito ao divórcio por causa da dureza, porque as pessoas estavam se matando e se machucando. Né? Para acabar com essa dor, para que haja uma restauração de outro lado. Mas como qualquer pecado, o divórcio a gente tem que ir diante de Deus e pedir perdão por ele. E vou falar uma coisa, posso fechar aqui falando isso aqui rapidinho? Encerrando. Depois encerrar, por favor. Quando você pede perdão pelo divórcio diante do Senhor, normalmente Deus instaura ou instala uma restauração. Normalmente, né, na grande maioria das vezes. Então, o divórcio não agrada ao Senhor. A gente tem que buscar diante de Deus realmente, né, uma restauração. E se houver o divórcio, se chegar a esse ponto, tem que ser pedido perdão para que a gente continue a nossa vida. Tá certo. Amém. Ficou muito bem explicado isso. Esperamos, né, que as pessoas que estão nos assistindo tenham essa clareza também, entendimento que podem estar também carregando esse tipo de culpa, né? Isso. E também se entregar a Deus nesse sentido também. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Então, agora a gente vai falar sobre igreja em seu cenário atual, tá? Vamos tentar aqui resumir, porque realmente parece, não sei se você vai concordar comigo, que a gente está vivendo, nos dias atuais, para quem é da antiga, né, que eu vou falar isso, para quem está desde criança nessa, parece que a gente está vivendo nos dias atuais o que a gente leu desde a escolinha dominical. Verdade. Lá, com 7, 8 anos de idade, quando a tia já falava de Apocalipse, do jeitinho dela, a tia da escolinha já falava que João viu, que Daniel viu, que Ezequiel viu, e parece, não sei se eu posso estar errada, não é que não sou teóloga, estou falando com alguém que estudou muito sobre isso, mas eu não estudei tanto, mas eu fui formada, né, desde criancinha na igreja. Então, me parece que eu tenho essa sensação de estar vivendo aquilo que eu li desde criancinha. Só que agora. Então, parece que hoje eu vejo, não sei se estou certa nesse pensamento, talvez uma igreja um pouco fragmentada, isso. Um pouco fragilizada, e talvez não tendo a plena consciência ou o pleno dever de fazer cumprir o mandamento de Cristo, que é anunciar o retorno dele. Parece que eu estou vendo essa história acontecendo nos meus olhos. Estou errada, pastor? Não, é isso mesmo. E uma coisa interessante, inclusive eu falei isso até ontem na igreja. Ontem foi domingo, falei Sim. Na igreja ontem, numa oportunidade que a gente teve. O que acontece? A igreja ela é a agenciadora do céu, né? É ela que propaga, fala a respeito das coisas do Senhor e do céu. E a igreja, a principal função da igreja é pregar o evangelho. E a principal função do evangelho é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. É preparar a gente para o dia da nossa morte. Essa é a principal função do evangelho. Porque para a gente se encontrar com o Senhor, ou a gente vai ser arrebatado, ou a gente tem que morrer para se encontrar com o Senhor. As pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre morte, não. Ninguém quer ouvir falar sobre morte, né? A gente até no meio dos pastores começa a falar, não, eu quero viver muito. Mas a principal função do evangelho é essa, é preparar você para esse dia. Preparar para esse dia. E ele vai acontecer. Andréia, é interessante que você falou uma coisa, que quando a gente era, antigamente, quando falava-se sobre arrebatamento, sobre Jesus voltar, a gente ficava muito quebrantado com isso. A gente imaginava assim, gente, vai acontecer. Hoje você fala na igreja, as pessoas não se chocam, não tem mais medo. Não, uma coisa, banalizou. Eles parece que eles vão acontecer a qualquer momento, uma coisa que eles vão ver na televisão não vai acontecer com eles. Como aqueles filmes de grandes efeitos especiais, eles vão ver numa televisão e não vai ser assim. Não vai ser. Assim. Realmente o arrebatamento está muito próximo, as profecias estão se cumprindo.
Jesus está às portas. Nós entramos dentro da geração do arrebatamento com a restauração do Estado de Israel. Tá? Estamos dentro da geração do arrebatamento. Nós somos a última igreja. Tá? Nós somos a última igreja. Laodiceia, nós somos a última. Acabou, entendeu? Daqui para frente as coisas vão somente se estreitar. E eu justamente estava falando isso ontem. Eu queria falar até aqui né? Pode foi falar. Tremendo isso, porque foi uma coisa que Deus falou comigo. Para mim, o maior sinal... mas pode falar, pode ser para você outro tipo, mas o maior sinal para mim da volta de Jesus é o esfriamento do amor. A gente não tinha noção do que é ser frio dentro da questão de próximo, como a gente está tendo agora. Né? Aí eu falei uma coisa, eu exemplifiquei com uma coisa que a gente tem visto, já não é de hoje. Quando a gente fala de esfriamento, a gente está falando realmente das pessoas não estarem nem aí para a dor do outro. Né? As pessoas fingem que estão se comovendo com a sua dor. Tem selfie no cemitério, né? Cemitério, gente morta, gente sem cabeça, dentro de necrotério, você vê. É. Então, o que acontece? Aí eu usei um exemplo, que uma coisa que o Senhor ele me mostrou. Quando a gente ouve falar que um filho fez alguma coisa com o pai, a gente fica meio assim, né? Mas a gente que é filho, a gente fez muita malcriação para os nossos pais, a gente fez coisas que não agradavam os pais. Muitos de nós demos até desgosto para os pais e muitos filhos continuam dando desgosto para os pais e cometendo assim, coisas que a gente não acredita. Até no nosso dia a dia, parente próximo, filhos falando coisa para pai e mãe que você... Verdade. E você quando você para conviver, você vê que aqueles pais não merecem aquilo e são excelentes pais. Isso choca a gente. Mas ainda a gente não pode falar assim, olha, é por causa do esfriamento. Tem o dedo do esfriamento. Mas a gente vê lá atrás, nos tempos bíblicos, né? Você vê um dos filhos de Davi, por exemplo, tentando dar uma rasteira e querendo tomar o reino do pai antes do pai morrer. Então, os filhos sempre trouxeram essas frustrações para os pais. Tanto que a gente tem um amor nato pelos filhos, né? Eu até usei o exemplo do Humbertinho. O Humbertinho foi o meu filho mais próximo, eu já velho, né? Então, estava com mais tempo em casa. Então, quando eu olhei para o Humbertinho, que é Humberto, né? Meu xará, ele, não é Humberto Júnior, não, é Humberto mesmo. Eu olhei para ele, foi um amor assim muito grande. Até brinquei e falei, se os meus outros filhos ouvirem isso, vão ficar com ciúme. Mas não, acho que por causa da idade, muito próximo. Então você vê que os pais, principalmente a mãe, têm um amor natural pelo filho. É uma coisa assim muito forte, de a gente morrer por ele, né? Eu vejo lá em casa a minha esposa, às vezes tem uma coisa só na panela, sobrou ali, ele quer mais um pouco, e é para ela comer, ela fala, não, dá para ele. Eu brigo com ela e falo, não, come você, ele já comeu. Porque você vê o amor, ela não quer que deixe faltar nada. Só que aí que é o grande mistério. Por quê? Quando você vê um filho fazendo alguma coisa com o pai, isso não te choca, porque você sabe que é assim. O amor, né, do pai pelos filhos, pela mãe, é um amor que quase que constrange, né? Quando a gente olha, pô, que minha mãe fez por mim. Mas o que mais escandaliza e o que mais a gente vê o esfriamento do ser humano é quando a gente vê uma mãe abandonar um filho recém-nascido, por exemplo, no meio do mato. Há pouco tempo atrás teve uma reportagem aí que um camarada estava lá e ouviu um bebê chorando. Quando ele chegou lá, a formiga, né, estava comendo a criança, o bebê, ele pegou, cuidou, levou para o hospital. Então, quando a gente vê, não é um caso isolado, mas quando a gente vê muitos pais, né, ou muitas mães abandonando filhos recém-nascidos, abandonando, não é dando para uma pessoa cuidar porque ela não tem condição, ou dando para adoção, não. Que às vezes a pessoa no desespero comete um ato desse, mas você vê que ela está preocupada, né, com a criança ali. Quando a gente vê uma mãe abandonando um filho, é que a gente vê isso crescendo, isso é muito crescente, é que a gente vê como o amor tem se esfriado. Esse amor natural da... Então, esse é um dos, para mim, é um dos sinais. Eu acho que é o maior dos sinais, tá? O senhor chegou a cantar aquela musiquinha quando era criança? Vai abalar, vai abalar. Já cantou, Jesus voltar. Já cantou. Quando Jesus voltar. A minha prima, rapidinho, contando essa história rapidinho. A minha prima, os meus tios eram budistas, a mãe e o pai dela, né? Eram budistas. Só que ela era evangelizada por aquele grupo Exército da Salvação. E o Exército da Salvação, ele tinha esse louvor como hino oficial. Deles, você podia estar no Japão, que o Exército da Salvação está cantando Vai Abalar. Todo lugar do mundo. Aí eu participava do Exército da Salvação em Campos, porque
uma parte da minha infância eu passei também em Campos, por outros motivos, que obviamente, durante a programação eu vou contar. Não hoje, outro dia. Mas também ela participava aqui em Caxias. E aí, quando a gente se encontrava no domingo, aí a gente cantava esse louvor. Vai abalar, lembro. Quando Jesus voltar ao mundo. Vai abalar. E a gente cantava isso, levando a sério mesmo, levando fé que um dia Jesus iria voltar. Mas olha, o tempo se passou e assim, interessante que eu nunca perdi essa esperança, né? Sempre tive certeza do arrebatamento, que somos a geração aos 10 anos de idade já tinha essa certeza de que somos a geração do arrebatamento. Não tenho dúvidas disso. E agora, com um cenário desse, em pleno 2023, Israel pegando fogo. Literalmente, né? E a gente aqui vendo tudo isso se cumprindo, né, aos nossos olhos. Isso é interessante, né, pastor? Porque o que acontece, André, deve ser a principal esperança da igreja. Eu sei que o Senhor ele restaura casamento, o Senhor dá prosperidade, o Senhor levanta aquele que está caído e abatido, o Senhor ele cura aquele que está enfermo, tá? Deus ele restaura a vida da pessoa mesmo, tira você do monturo que é do lixo, né? Do lixo levanta. Mas a esperança, a gente vai para a igreja. Existem vários motivos porque a gente entra dentro de uma igreja, mas a principal esperança da igreja é o arrebatamento. É o arrebatamento. A igreja, Jesus ele falou que seria como ladrão, né? Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse, então a gente tem que estar sempre vigilante, sempre atento, né? Sempre atento. Porque vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra do Ocidente, né? Assim como foi nos dias de Noé, Jesus falou, casavam-se, davam-se em casamento, então veio o fim. Né? Só que o que eu tenho, eu tenho me relacionado com vários homens de Deus, são homens de Deus, né? Creio que realmente o Senhor vai chamar eles e a igreja deles, mas eu acho que tem que priorizar um pouco mais isso hoje, a igreja de Cristo. O arrebatamento. O tema, né? O arrebatamento. É tempo de conserto. É porque envolve muita coisa, né? Muita coisa. Você dizer, Jesus está voltando e vamos embora lá subir, vamos subir. Não é assim. Não é assim. Porque para chegar, porque as vestes vão ser mudadas, né? Então, assim, tem um arrependimento no meio dessa história. A temática é grande, a gente não vai conseguir falar isso agora. Podemos falar isso em outro momento. Mas tem uma condição, não é assim, hoje eu sou isso aqui e amanhã eu sou arrebatada. Né? Não é assim. Tem uma construção, né? Assim como tudo na vida. Você tem que passar por uma etapa, por uma fase, enfim, e esses princípios, esses valores, eles precisam ser respeitados para que se haja essa condição e que se esteja preparado para que a qualquer momento isso ocorra. Eu vi na televisão esses dias, eu fiquei boba, não foi montagem, não foi fake. O repórter, que eu não vou dizer o nome, nem a emissora, né, que eu vou dizer o nome, mas o repórter falando, é loucura, os judeus estão se sentindo melhores, estão dizendo que não sei o quê, a qualquer momento tem que se destruir a mesquita para poder construir o terceiro templo, porque virar o Salvador, isso aí é loucura. O cara falando... Imagina, isso é loucura, só eles que são bons, só eles que são santos. E não é questão deles serem santos ou não, toda uma história, todo um contexto de anos, de né, milhares de anos atrás, enfim, que se prova, né? Tem a Torá, tem as escritas antigas, não é assim, ninguém saiu inventando nada, ninguém é santo, aqui a gente não é santo, ninguém aqui é santo, também ninguém é bobo. Né? Ninguém é santo porque ninguém é bobo. Mas a gente também não está aqui assim, cismamos de ser arrebatado e a gente vai ser arrebatado. A gente está falando de arrebatamento aqui. Não é assim. Tem um contexto, tem um estudo, tem uma história, né? Que no terceiro bloco a gente vai até estar falando também um pouquinho disso aí. Mas só para encerrar aqui, vamos encerrar essa parte, eu vou dizer para você que se você quiser conhecer também, quiser fazer um idioma, né, diferente, pode procurar a Kingdom. Em Caxias, nós temos um curso aqui, muito bom, pastor, chamado Kingdom, que fica ali na 25 de agosto. E se você quiser saber mais, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais também. A gente vai estar
como hoje é o primeiro dia, né, estamos aqui iniciando tudo, e posteriormente a gente vai estar colocando ali os anúncios também dos amigos que estão nos pedindo para colocar, as grandes empreendedoras do município também querem colocar aí os anúncios, mas já vou falando para você que se você quiser fazer um bom curso de inglês, pode procurar a Kingdom, tá bom? Vamos para o terceiro bloco? Vamos lá. Vamos lá? Olha só, a gente vai falar aqui do terceiro bloco, a gente vai falar da sua federação, que o senhor é vice-presidente, então eu queria que o senhor me explicasse um pouco, e a gente vai falar de duas coisas assim que são legais. Uma é sobre a convenção, que é a convenção que se trata de assuntos religiosos, né, de uma denominação que se chama Assembleia de Deus. E a outra é a federação, que se trata de assuntos esportivos, isso aí, que também faz uma reunião, mas que não é de assuntos religiosos, é de assuntos naturais, né, da sociedade. E eu acho legal o equilíbrio das duas coisas. O senhor se colocou nas duas condições. Uma de ser vice-presidente da federação e outra de ser componente e representante dentro daquela escala da convenção. Então a gente vai começar falando sobre a FECOERJ, que é a Federação de Karatê Open do Estado do Rio. Open do Estado do Rio. E qual é a função da FECOERJ? A extensão, né, da FECOERJ? A Federação de Karatê. Na verdade, eu sou karateca, quarto dan, como eu disse. Não é o Karate Kid não, né, pastor? Não. Quarto dan. Eu tenho um karatê há 38 anos, né? Eu comecei karatê com 10 anos, estou com 48 anos. Sim. Por orientação médica, porque eu tinha um pé torto, andava torto. Então, as bases do karatê foi aconselhado pelo médico e aí minha mãe colocou no karatê e foi a minha paixão, né? A minha segunda paixão, posso dizer assim, porque a minha primeira paixão é Jesus. Glória a Deus hoje. Mas lutei, treinei muito karatê, graças a Deus aprendi karatê de verdade. E eu peguei uma época do karatê que o karatê era muito violento, né? Era conhecido como karatê tradicional. Hoje, graças a Deus, não é desse jeito, tá? Mas tem um supercílio aberto, costela rachada, lutamos muito karatê. E eu saí faixa preta junto com o meu companheiro, que é o presidente, né? Eu e ele, o Sensei Flávio, que deve estar já nos vendo e nos ouvindo nessa hora, que eu mandei para ele. E nós somos ligados à CBKO, que é a Confederação Brasileira de Karatê Open, que a sua matriz é em Sergipe. Sensei Jades, que eu também passei mensagem para ele, deve estar nos ouvindo. Abraço pessoal de Sergipe. Então, o que acontece? A Federação de Karatê, toda federação, na verdade, ela tende a organizar o karatê dentro do seu estado, né? A nossa federação, ela abrange todo o estado do Rio de Janeiro, todo o estado. Então, ela tende a organizar, a não deixar virar bagunça. Quem sai faixa preta, obrigatoriamente, ele só pode sair faixa preta se ele passar pela federação, pelo crivo da federação, pelo exame da federação. O diploma dele só é válido se a federação reconhecer a gente, que tiver nossa assinatura, eu e o presidente, mais a bancada, né, que avalia, ou a bancada que assina o diploma. E a gente promove campeonatos. Inclusive, tivemos um campeonato bem grande agora em 2 de setembro, se eu não me engano. Não, antes foi em agosto. Agosto. Aonde? Foi no Arnão, aqui em Caxias, na Vila São Luís. Acho que eu cheguei a comentar com... É um campo, né? No campo não é uma quadra, não sei. É um negócio esportivo, poliesportivo, né? Poliesportivo, Arnão, isso mesmo. Isso. A gente procura fazer nossos campeonatos em Caxias, porque nós somos da Baixada, né, de Caxias, para promover o karatê aqui dentro, porque está mais próximo da gente, né? Tivemos um campeonato estadual, tivemos 140 e alguma coisa de atletas, agora não tenho... Quase 150 atletas. Foi um evento, assim, né, muito bacana, porque hoje reunir... Mas são todos do município ou são da Baixada? Não, são de outros... São vindos de todo o estado do Rio. Ah, tá, tudo bem. Vem gente de São Gonçalo, vem gente de outros municípios mais longe. Mas você chegou a observar se uma boa parte disso era de Caxias ou não? Baixada, pelo fato da gente ser mais próximo, a nossa federação a matriz é em Caxias, na Tenente José Dias, né? Entendi. Então, por ser mais próximo, os atletas eram de Caxias. E o karatê... É interessante que eu comecei a treinar o karatê tradicional. E hoje o karatê ele se divide em 3. O meu estilo de karatê é o Shotokan, né? O karatê ele tem vários estilos. E o estilo mais treinado hoje é o Shotokan. Com a internet, antigamente, inclusive falou do Karate Kid, né? O Karate Kid, o karatê treinado no Karate Kid era o Goju Ryu. Karatê Goju Ryu. Foi uma homenagem ao Sensei Miyagi, né? Que foi o camarada que inventou, o fundador do Karatê Goju Ryu. Mas o karatê, na verdade, ele é muito parecido.
O estilo foi uma questão de regiões, realmente. Como não tinha internet, era muito distante, então eles levavam o karatê cada um para uma região, treinavam ali, né? E mudava-se poucas coisas. Mas a principal função da federação é regulamentar e organizar para não virar bagunça, né? Entendi. E no caso da convenção, agora vamos falar da convenção, porque da federação, né, em rápidas palavras, nós já entendemos que tem a modalidade esportiva, alcança vários públicos, correto? Certo, Homens, correto. mulheres, adultos, crianças, até idosos, certamente, eu não sei qual é a faixa etária que o senhor até trabalha, mas alcança essa galera. Mas a convenção, no caso, qual é o nome da sua convenção? Eu faço parte da CGADB, a CPADERJ, né? Sim. E faço parte da CAADER. CAADER. Também a CAADER, que é a nossa convenção aqui em Caxias, presidida pelo pastor Charles. É o meu pastor, né? É presidente na CAADER. Ele é o presidente estadual. Da CAADER. Da CAADER ele é o presidente nacional da CAADER. Nacional. CAADER, então, aí já é a convenção. Como fosse a CIADER. Não, a CAADER, o que acontece? A CAADER é uma convenção independente da CGADB, né? Que as pessoas, quem entra para a CAADER, depois se sentir o desejo, a gente encaminha para a CGADB. Mas a pessoa ela pode ficar na CAADER. Somente na CAADER. Só na CAADER. Hoje eu exerço a função, eu sou quem avalia as pessoas que chegam, né? Eu faço a avaliação. Faz esse filtro, né? Eu que faço o filtro de avaliação, pelo fato de eu ser formado em teologia. Aí a gente faz essa avaliação, quem chega passa pela gente. Entendi. A gente faz umas perguntas e a pessoa fica na CAADER e depois ela é encaminhada para a CGADB, se for desejo, né, de ir para a CGADB. Hoje eu faço parte da CPADERJ, que é uma convenção estadual ligada à CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Eu faço parte da Assembleia de Deus. Sim. Então, a gente está no meio dessa, CAADER, CGADB, né? E trabalhando para o senhor nesse caminho. Entendi. E tem reuniões? Como que funciona? Tem as reuniões. Na verdade, a gente não tem uma data certa das reuniões, né? A CPADERJ, ligada à CGADB, nós temos as AGO, que, se eu não me engano, eu acho que a cada 3 meses. Sim, correto. É isso mesmo, né? A cada 3 meses. Né? Nós São temos uma agora. Reuniões ordinárias, isso, acho que nós vamos ter uma agora em dezembro, né? E você, pastor, né, da Assembleia de Deus, que quiser participar da CAADER, é só procurar a gente, né? A Andréia dá o nosso telefone, depois no final eu posso dar, entre em contato com a gente. E se quiser ir para a CGADB, vem para a CAADER, que a gente encaminha para a CGADB em nome de Jesus. Legal. Então a CAADER ela segue mais ou menos a mesma linha da CGADB, da CPADERJ, que é a nossa estadual. É mais ou menos a mesma linha, né? Temos as AGOs, e a gente recebe os pastores, passa pelo CLIV pela gente, depois a gente encaminha ou permanece na CAADER. Atualmente a CAADER tem quantos pastores inscritos? Só tem assim, olha, por base, assim. Porque eu sei que entra, sai, né? Tem uma rotatividade. Isso, nós temos mais ou menos uns 140 pastores, se eu não me engano. Hoje a CAADER. Até porque a CAADER não é uma convenção tão antiga. E hoje a gente tem saído para outros estados, né? Semana passada, o nosso pastor presidente foi para Minas, Uberlândia, Uberlândia. Agora eu acho que vai para São Paulo, então ela está crescendo, né? Que o Senhor dá um crescimento bem devagar, mas a convenção está crescendo. O pastor Charles é um homem muito sério, é um homem de Deus, né? Homem de bom testemunho, família. Tá? E os pastores que quiserem vir para cá, vêm que vocês vão estar entrando numa instituição idônea. As condições o senhor vai passar no final, o telefone que aí o senhor passa. Eu passo o telefone que é melhor. Passa para eles as informações necessárias, né, as condições. E na CAADER tem, o senhor já falou da questão das reuniões, né, que são feitas e tudo. Na CAADER também tem os congressos ou não? Como é que funciona? Inclusive, nós vamos ter um congresso. Vai ser agora 25 de novembro, das mulheres. Vai ser na 2ª Igreja Batista da Vila São Luís. Mas é assembleia, mas vai fazer na Batista. É muito grande o congresso, a gente não achou nenhuma Assembleia de Deus próxima. É aquela Batista ali perto do Hospital do Olho? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Agora, né? Vai ser agora, 25 de novembro. Inclusive, a preleitura vai ser a pastora
André vai estar pregando em algum congresso nosso lá, hein? Ah, é? Com certeza. Olha, hein? gente. Um congresso nosso, não viu? sou só eu que te Não, trago não, para as coisas, mas não. você vai lá. O senhor me leva também. Vai lá, você vai pregar no congresso. A Misericórdia. gente vai ter esse congresso, porque só de mulheres a gente contou 100 mulheres. Sim. Fora, se você botar, se cada mulher for com 2 pessoas, 300. Já dá 300. E mulher não nunca... Não. Nós, mulheres, nunca andamos sozinhas. Nós temos sempre uma ou outra para poder, né, isso caminhar. aí, pra caminhar Mas junto. quem vai cantar lá, sabe? Quem vai cantar ou quem vai pregar? Quem tem toda essa história é minha esposa. A Pastora pregadora, Edna. a pastora Edna. A pregadora eu sei porque é minha amiga Adriana e eu que dei a ideia de chamar a pastora Adriana Assembleia de Deus. Amém? Estamos aqui, pastor Maxwell, um abraço. A pastora Adriana vai estar pregando, então fui eu que contatei ela, né? Então isso Entendi. eu tenho ciência. Mas vai ser assim uma coisa maravilhosa mesmo. E a CAADE, né? Foi o que eu falei, né? Eu estou na instituição CAADE, né? Puxando sardinha não, mas é uma instituição de Deus que prega a verdade e realmente prima pela sã doutrina. E pode ser também bem interessante esse congresso aqui do 25 de novembro, posteriormente podemos nos ajustar melhor, porque a gente pode levar a nossa empresa para auxiliar as mulheres no plano executivo de mulheres. Pode ser. Da MV Assessoria. Para você que não conhece, a MV Assessoria é uma empresa que Deus colocou no nosso coração para auxiliar mulheres que estão necessitando de algum tipo de serviço, mas que elas não podem sair de casa. Então, mulheres que têm seus filhos, têm suas atividades do lar e que não podem se ausentar, elas podem entrar na nossa empresa como executivas. Tem a executiva, tem a sócio-executiva, e ela consegue ter a sua remuneração através do método que a gente desenvolve com ela, 100% gratuito, porque foi um projeto de Deus, que Deus nos colocou no nosso coração, e ela começa a ganhar dentro daquele trabalho que ela desenvolve dentro de casa, com o seu network, e ela consegue ali alcançar as suas comissões. Então, você que está aí interessado em saber, você mulher, né, que não pode sair de casa por algum motivo, por tratamento, porque está cuidando dos filhos, do esposo, e tem suas obrigações no lar, mas quer ser remunerada assim, quer ter uma profissão, quer alcançar níveis financeiros, vem para a nossa empresa, AMV Assessoria Jurídica. A gente vai estar levando isso, pastor. Se assim o senhor nos permitir, se o presidente também nos permitir, a gente pode estar levando, botar um standzinho lá, advogadas amigas nossas vão estar lá para orientar essas mulheres e para trazer essas mulheres a esse plano de negócios, que é uma renda extra, né? E ela pode se profissionalizar nesse trabalho jurídico. Se assim, ela não é que você vai ser advogada, tá? Se você não quiser, porque também queremos que você seja mulher. Verdade. Mas se você não quiser ser advogada, você pode sim entender do projeto e estar trabalhando junto conosco, sendo uma executiva da nossa empresa. Ok? Ok. Pastor, vamos agora falar respiração, assim, quer beber um pouquinho Já d'água? estamos fechando já? Falta Não, 25 minutos? falta só o último bloco já, pastor. Só 25 minutos falta? Passou rápido. Bebe um pouquinho d'água. Né? A gente vai fazer o nosso último bloco. E o nosso último bloco foi inspirado, eu posso falar o nome, Marília Gabriela. Não que eu seja, gente, a Marília Gabriela, tá, Marília? Se você estiver nos assistindo, você me inspirou a fazer isso que eu faria agora. Inédito, né? Eu tô me sentindo o Silas Malafaia. Meu Deus do céu, nós estamos, ó. Manda Gosto muito do senhor, Silas. pastor Silas. Sou seu fã, amém? Grande homem de Deus. Não te conheço pessoalmente, mas tô me sentindo o senhor aqui agora. Silas Olha, Malafaia. que honra, né? Silas Malafaia. Que honra! Então, olha só, a gente vai fazer um bloco agora bem relax, assim, né? Bem relax. Bate e volta, tá? Uhum. Bate e volta. E eu vou falar uma palavra e o senhor, de prontidão, vai responder. Deus. É a minha vida. Eu amo assim, eu declaro isso para ele todos os dias. Deus, Jesus, são a mesma pessoa, né? São da Trindade. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Sei que sou falho, mas é isso aí. A nossa vida é Deus. Sem a presença dele, nós não somos nada. Tá certo. ET. ET? Extraterrestres. Olha, eu acho que é coisa da cabeça dos outros. Você acha mesmo, pastor? Acho. Extraterrestre. E vou falar uma coisa para você. Posso continuar? Pode. Eu acho até que, como pastor, eu acho que eu posso falar isso, né? Tenho autonomia e autoridade para falar isso. Eu acho que vai ser muito usado. A gente tem que ter muita atenção, porque o que acontece?
A Bíblia fala sobre principados e potestades do ar, né? São principados e potestades. Eu creio que algumas vezes, algum principado, alguma potestade, ela pode se manifestar nesse âmbito aqui, entendeu? Então a gente pode olhar uma potestade, um principado, porque ele pode se transformar num anjo de luz, no que ele quiser e achar que é um extraterrestre, e não é, não. Humbertinho. Foi a minha cura. Foi o que Deus enviou para me curar. Explica quem é o Humbertinho, que eu tô falando Humbertinho, mas quem é o Humbertinho? Humbertinho é meu filho mais novo de 4 anos, que quando ele me vê lá, que a mãe dele vai botar o link lá, que ele tá na escola essa hora, ele vai ficar doido. Meu papai na televisão e na internet. Humbertinho foi a minha cura, né? A minha esposa teve um câncer, né? Eu ia falar no início, mas acabou que a gente não... Pode falar. Teve um câncer raro chamado mola, e depois desse câncer, o médico disse para ela que ela não poderia mais ter filho, né? Não ia ter mais filho. E quando ela fez a ultrassonografia, que o médico disse que tinha um coração batendo, a gente achou que fosse brincadeira. E não era, era Humbertinho. Então Deus ele operou um grande milagre. Então Humbertinho ele veio para me curar pessoalmente, né? Algumas perdas que nós tivemos, algumas coisas que nós passamos. O Senhor estava nos tratando já no processo de cura, e Humbertinho foi a cura final. Foi aquele remédio assim que Deus deu mesmo para finalizar a cura. Amém. Favela. Favela? Olha, infelizmente, eu fui pastor dentro de favela por algum tempo, né? Eu fiquei 12 anos dentro da favela do Lixão como pastor. Que atualmente chama-se Comunidade do Parque Vila Nova, até para que as pessoas possam entender. Na verdade, o nome é Parque Vila Nova, né? O apelido Isso, é Favela do Lixão, né? Fiquei ali dentro 12 anos. 99,9999% das pessoas que estiveram ali são pessoas de bem, são pessoas que lutam. Algumas pessoas não foram tão bem criadas, não tiveram tantas oportunidades, mas conheci muitas pessoas que mesmo no meio daquele mal lutaram e continuam lutando para estar bem. E é um lugar, assim, uniforme. Ali todo mundo é igual. Não existe rico, nem rico e pobre, todo mundo é igual. Iguais, né? Assim, deixa eu só falar isso aqui, é engraçado. Como é que pode, né? Quando você vai numa escola, você vê todo mundo assim de uniforme, que é a única forma, né? O uniforme é pra isso, deixa todo mundo igual. E mesmo na escola, a gente olha e fala assim, ó, pelo uniforme, pelas características, pelo material da pessoa, a gente percebe que a pessoa, uma tem uma condição melhor do que a outra. E você percebe que aqui tem condição melhor, às vezes quer tripudiar sobre a que não tem, ou vice-versa. Mas na favela isso não existe. Você pode ter uma condição boa, muito boa, e outra tem uma condição muito ruim. Se estão na favela, vocês são iguais. Todas, todos ou todes? Todas. Todos, todos, todas ou todes? Todos e todas. Todos não. Todos. Todas e todas. Ok. Igreja? Olha... Não adianta a gente romantizar, porque é um lugar difícil de se estar, né? Porque são pessoas com muitos problemas, sequeladas, pessoas que vieram de relacionamentos ruins, que estão buscando a restauração, mas é o melhor lugar para você estar e você levar os seus filhos, levar sua família à igreja. É a igreja. É o melhor lugar, não existe outro lugar. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, por favor. Não sei se eu tenho tempo, mas se não tiver, a gente corta alguma outra coisa aí. Quando aconteceu, eu estava dando um estudo um dia, eu falei uma coisa, eu falei assim, gente, a gente estava falando sobre pessoas que se desviaram, e eu falei assim, perguntei, sabe qual vai ser o primeiro lugar que você vai? Por que eu estou falando isso? Tem muitas pessoas que sofrem muito para ir para a igreja, lutam muito para estar dentro da casa do Senhor, né? Por falta de oportunidade, por impedimentos, por situações difíceis. E algumas que conseguem com facilidade ir para a igreja, às vezes não valorizam. E eu disse uma coisa que depois eu fiquei meditando e medito nisso até hoje. Quando aconteceu o arrebatamento, o primeiro lugar que você vai pensar em ir, quem ficar, tá? Sim. Quem for arrebatado, acabou. Mas se você que ficar, você que está me ouvindo, tá? Que tem essa dificuldade de ir para a igreja, corre para a igreja. Corre para a igreja. Que vai ser o primeiro lugar que você vai quando acontecer o arrebatamento. O arrebatamento vai ser de repente, as pessoas vão sumir realmente. Então, o primeiro lugar que você vai correr é para a igreja, porque você vai querer buscar um refúgio. Daqueles que sumiram, né? É isso aí. E vai querer ver quem foi e quem ficou. Exatamente. Então, aí você vê a importância da igreja. É justamente quando aconteceu o arrebatamento. Porque vai ser o primeiro lugar que as pessoas vão procurar. Muito bom, Vamos correr para onde? pastor. Para a igreja. Exato. É isso mesmo, pastor. Para a igreja. É isso mesmo. Gente, olha só, a gente está já encerrando essa programação, esse podcast. Mas antes de encerrar e antes das considerações finais, agora sim, né? Eu quero me apresentar. Eu sou a Andréia Vieira. Não me apresentei no início porque eu quis deixar a honra aqui para o pastor. Amém. Mas eu sou a Andréia Vieira.
presidente da Associação Missionária Marchinha para Jesus, que já existe há 15 anos dentro do município de Caxias. É lei municipal, é lei estadual. Estamos em Brasília como projeto de lei federal. Se Deus quiser, em breve seremos lei federal também. Sou vice-presidente do Conselho de Segurança do município. Já fazemos alguma história aqui como conselheira tutelar e outras ações dentro desse município, ajudando crianças, ajudando igrejas, ajudando famílias, enfim. Resolvemos fazer esse podcast para discutir assuntos como esse, como hoje, como nosso pastor amigo Humberto está aqui de anos, né, pastor? Há anos que somos amigos aqui, irmã Edna e sua família, muito bem vista, muito querida aqui da nossa família também. E nós estamos aqui fazendo essa programação especial para você que está nos assistindo. Então, não perca os próximos episódios que nós teremos aí em breve. Na semana que vem, novamente, às 17 horas, estaremos aqui. Estamos sendo divulgados e vinculados à TV Metropolitana. Então, você não deixe de assistir a TV Metropolitana, que é uma TV que transmite aí valores, né? Enfim, assuntos muito importantes. Depois vai estar aí no link, tem aqui na nossa, já estou vendo aqui também, né? A marca, né? A logo da TV Metropolitana. Você vai lá, pesquisa, faça a sua inscrição, faça seu cadastro lá também. Nos procure estar, né? Acessar a TV Metropolitana, que também tem acesso a outros canais de TV a cabo. Então, você vai lá e participa. Mas, pastor, vamos encerrar esse nosso podcast com as suas considerações finais. Nós temos alguns minutinhos para isso. E o senhor deixa o seu contato para que as pessoas possam ou procurar a FECOERJ ou a CAADER. Ou quem sabe os dois. Os dois, porque o senhor, sendo pastor, vice-presidente da FECOERJ, isso aí. Por que não um missionário, um diácono, um pastor, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo, é verdade, e estar também em comunhão com outros pastores. Então, eu entendo que essas duas coisas podem caminhar juntas, né? Pode dar sua consideração, pastor? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, muito honrado. A André, nossa amiga de muitos anos, quando ela nos convidou, me senti muito honrado. Então, o que acontece? Os pastores da Assembleia de Deus que quiserem entrar para a Convenção Geral, né, da Assembleia de Deus, nos procure. Eu vou deixar o número, e aquele karateca que de repente está aí, quiser se filiar a uma federação séria, idônea também, nos procure. O telefone é Rio de Janeiro, né, 21 98507-3788. 98507-3788. Nos procure. Me senti muito feliz, muito honrado de estar aqui. Eu queria deixar um versículo, posso deixar? Pode. João 15,7, é o versículo da minha vida, tá? Quero deixar para vocês, compartilhando para vocês, que diz assim, João 15,7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eita. Então, eu queria deixar esse versículo aí para vocês, e nos procure. Se estiver interessado, FECOERJ, ou a convenção pode entrar em contato com o senhor. É bem interessante esse versículo, e ele é muito atual, porque nas grandes reuniões que se tem de inteligência emocional, de vídeos motivacionais, não se fala esse versículo, mas se praticam exatamente o que se diz esse versículo. Então, a Bíblia é considerada realmente um livro muito atual. Verdade. Pena que muitos não dão valor e não leem como deveriam, né? Ou não tornam a Bíblia como um livro de prática para a sua vida. Eu estive agora numa reunião de mais de 600 pessoas e meu esposo me chamou a atenção sobre isso. Mandar um beijo aqui para meu esposo, pastor André. E ele me chamou a atenção sobre isso. As pessoas... quando o palestrante falava, quem leu o livro tal? Todo mundo levantava a mão. Quem leu o livro tal? Todo mundo levantava. Então, assim, foram vários livros, não que não deva ler, óbvio. Entendo. Porém, quando a gente pergunta quem leu a Bíblia hoje, as pessoas não levantam a mão, né? Sendo que é um livro da mais alta atualidade. Prova disso, o que está acontecendo agora em Israel. Né?
Quer mandar um abraço para o Humbertinho, para a pastora Edna? Quero mandar para o Humbertinho, a pastora Edna, minha esposa, que eu amo, né? Que tem cuidado de mim, tem me aturado esse tempo todo. Ó, eu vou te cortar, peraí. Pode chamar aqui. Se você estiver passando por Caxias, eu não vou falar onde ele mora, mas procura a pastora Edna, que é a melhor comida da cidade, depois da minha mãe, óbvio, é a comida da pastora Edna, gente. Eu cansei de comer, estou me autoconvidando novamente para comer. Ela sabe disso. É verdade, ela sabe disso. Gente, tudo que a irmã Edna faz é bom. Tudo, almoço, janta, café da manhã, qualquer coisa, bolo, qualquer coisa. Não é à toa que ela é especialista no ramo, né? Vai lá. Depois, quando você ligar para o pastor falar de FECOERJ e de convenção, pergunta se tem um prato lá. É verdade, que a irmã Edna faz. Estão convidados. Né? Tá, agora pode continuar falando da irmã Edna. E que me atura, né? A irmã Edna, um abraço pra você, tu sabe que eu te amo. O Humbertinho e meus outros 3 filhos, né? O João Pedro, a Larissa e o Renan. E os meus amigos, né? E um abraço pra todos, né? Que estão aqui nos assistindo. É isso aí. Que Jesus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Então você aí, pode falar. Tempo de eu fazer uma oração pra gente fechar? Posso fazer? Sim. Só vou encerrar aqui e a gente pode encerrar com uma oração, ok? Pessoal, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer o pessoal do Instagram que também está nos assistindo, nas redes sociais. Nos procure aí nas redes sociais que estão mencionadas aí no canal, tá? Andréa Vieira OFC, vai lá no meu YouTube, dá o seu like, sua inscrição, a gente precisa desse engajamento também, e nos procure no Instagram também, Andréa Vieira OFC. Pastor, pode fazer a oração? Orar? Sim. Amém. Queria abençoar a vida das pessoas, né? Sim. Com essa oração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos aqui nessa tarde, Senhor. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, falou em nossas vidas aqui, Pai. Agora eu lhe peço, Deus, uma bênção especial por esse ouvinte, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo e nos vendo, Pai, nessa tarde, Senhor, ou nessa manhã, onde ele estiver, no país que ele estiver, onde ele estiver ouvindo, Senhor. Abençoa essa vida, Pai. Em nome de Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor, Pai, estejam sobre a vida dessas pessoas. Quem estiver enfermo, que o Senhor venha repreender todo o mal. Quem estiver com a família bagunçada, que o Senhor venha colocar em ordem. Quem estiver precisando de uma bênção especial, o Senhor abençoa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando esse Pode Isso, Dona Andréia. Na semana que vem vamos falar outros assuntos muito importantes. O pastor também vai estar muito ligadinho nisso aí. Com certeza. Estamos encerrando e lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Até a próxima.